E aí, galera, tudo bem? Então, a missão agora é complementar o modelo para aula de redação sobre competição. Nós estamos fazendo duas versões, uma versão mais social, uma versão mais subjetiva. Claro que sempre é um pouco subjetivo, né? Porque depende da opinião de cada um, mas na primeira versão, a competição na política, a aula mesmo, a aula mais a redação, modelo número um, a gente viu uma coisa mais ligada ao social. Nada a ver com o Enem, mas bem ligado ao social, mas com uma opinião bastante subjetiva. Agora vamos ver um outro modelo diferente. Já estou fazendo o share aqui. Ah, quando eu fiz o arquivo aqui ficou meio coloridinho, né? Mas dá para ler bem tranquilamente, não te preocupa. E eu acho que é um excelente tema para discutir, para rebater o perfil de cara que não curte social. Vamos ver como é que vocês acham dessa outra possibilidade. Competição é realmente possível quando tudo é desigual? Lembra que a pergunta é: a competição como fator de organização da sociedade, ela pode organizá-la ou desorganizá-la? Na redação anterior, nós vimos o chamado contraponto excludente, em que a competição mais desorganizável do que organizável. Agora a gente vai ver uma coisinha um pouquinho diferente aqui, talvez mais fácil mesmo. A competição proporciona as riquezas acumuladas de uma pessoa, núcleo familiar ou social. Por exemplo, as chances de competir no mercado de trabalho são facilitadas por aqueles que têm acesso à saúde, educação e a uma rede de apoio emocional estruturada. Infelizmente, essa não é a realidade de todos em um país com uma média de 7 anos de estudo por cidadão. Parece que é uma redação no modelo de contraponto tradicional, não é? Um positivo, competir com situações facilitadas e não competir com uma média, ou competir mal com uma média de 7 anos de estudo por cidadão. Vamos ver se isso que ela vai fazer. Possibilidade de frequentar instituições de qualidade potencializa as aptidões próprias de cada indivíduo e incentiva-o a trabalhar em prol da sociedade. Uma família atenta às qualidades e às dificuldades de futuros profissionais é importante a gente, concomitante aos centros de educação, para que ele atinja grandes conquistas pessoais. Aqui a gente está nesse formato da aproximação, né? Eu estou explicando como a educação, por exemplo, as condições positivas que ela mencionou na introdução, vão facilitar o meu acesso à educação. Esse círculo doméstico busca as particularidades de seus filhos para cada vez mais aprimorá-las, principalmente quando há recursos para tal. No meio privado, a competição é vista de maneira positiva, pois incentiva o grupo a se desafiar constantemente. A generalização, não, tipo assim, todo mundo investe e cria um círculo, digamos, virtuoso, porque tu entende que competir e deixar também o indivíduo melhor, como ela disse antes. Nesse contexto, investimento expressivo promove a competitividade e a meritocracia. Tá aí, chegamos na generalização que a gente precisa. O que está faltando nessa oração? O exemplo. Porque ela já disse por que que as pessoas se engajam e o que que é a generalização, a organização da sociedade da meritocracia. Exemplo daí do futebol, a qual propicia condições semelhantes aos seus jogadores e torna o seu ambiente que é plausível analisar os resultados individuais por meio do mérito, pelo menos dentro da mesma categoria, dentro da Série A, dentro da Série B e por diante, se compete de uma forma razoavelmente igual. Uma pena que o exemplo, a terceira e última parte que faltava, veio numa frase fragmentada, né? Porque tu não tem uma oração principal aqui, né? Tu tem o a qual com o propicio torna-se paralelismo, que deixam a frase subordinada, o em que com é subordinado, analisar no infinitivo. O ideal seria ter colocado um verbinho aqui, ó. Um exemplo é. A gente já teria a frase bem colocada, mas isso é um problema gramatical. As três partes, exemplo, aproximação e generalização, estão ali, e a ideia positiva da competição, da competitividade está perfeita. Bom, é contraponto, e ela iniciou o D2 com entretanto. Entretanto, a imensa maioria dos brasileiros tem a sua competitividade viabilizada devido à sua classe social, gênero, raça e nacionalidade. Tudo rebatido agora em relação ao D1. As populações que não tiveram possibilidades acadêmicas e amparo familiar para conseguir atingir os critérios almejados pela sociedade são injustiçadas. Elas não conseguem sequer entrar na competição, pois as escolas públicas em que estudaram não oferecem mecanismos para se desenvolverem. Aqui, tu anula a ideia da meritocracia para essas classes, né? Porque elas pagaram por essa escola. Lembrem que as escolas públicas elas não são de graça, elas são pagas pela escola, então esse é um argumento interessante. Elas são pagas pelos impostos, perdão. Ou seja, as pessoas pagam o que elas podem, mas não recebem o que elas merecem, ok? Isso é bem interessante. É claro que esse é um ponto de vista social, um ponto de vista rebatível para quem é contra a questão da máquina pública, mas é a estrutura que o país propõe até agora.
a escola pública deveria ser melhor para que aumentasse a competitividade. Segundo o IBGE de 2022, 40% dos analfabetos funcionais frequentaram escolas estaduais. Dessa forma, cria-se um círculo vicioso de estagnação social. Ainda assim, um preconceito estrutural que ampara movimentos contra políticas públicas por beneficiar aqueles sem recursos mínimos assegurados. Lembra a redação anterior, né? Ainda que esteja ruim, inclusive para a sociedade, há políticos ou há políticas que preferem analisar, correntes políticas que preferem analisar, não, que preferem que siga assim ou até mesmo piore. Portanto, esse segmento social é focado pelas pessoas que aspiram à perfeição independentemente das circunstâncias, mesmo que elas sejam tão drásticas como apontado pelo IBGE. As pessoas não têm como competir, né? Aí tu tem a estagnação social como a generalização, a falta de acesso à escolaridade como exemplo, né? E a impossibilidade de desenvolvimento como aproximação. Perfeitamente rebatido, né? O problema é que também com muitos problemas gramaticais. Por conseguinte, a competição é benéfica aos mais favorecidos, que têm acesso aos meios de aprimoração. Todavia, as populações que usufruem de serviços públicos são prejudicadas por disputas pautadas na meritocracia, né? Que é um mito, segundo o Sidney, que ela esqueceu o sobrenome. Assim, tem que botar o sobrenome, né? Mas essa redação tem problemas gramaticais como a anterior, então ela vai ter uma perdazinha. E eu acho que tem uma coisa importante dessa redação, e eu prefiro a anterior, é que ela vai tirar uma nota tipo 13, né? Que é o fato de que no final da ponderação, ponderação é muito difícil na URGS, que é a conclusão, né? Para o final, ela repetiu apenas. Então aí a gente vai ter que dar uma descontada na questão do desenvolvimento das ideias. O investimento autoral também não é o ideal, e o ideal para tirar uma nota máxima. A gente sabe que é muito difícil na URGS, mas a correção gramatical vai dar uma bola na trave ali dos 13, mas é uma redação interessante. Tu concorda que essa relação é bem diferente da anterior, né? O foco não é o social histórico, o argumento é bem mais da escolha peculiar, subjetiva, própria dela. Há um detalhe importante também, aquele negócio de futebol estava legal no D1, mas ela não rebateu no D2. Rebateu com educação, que não é exatamente a mesma coisa. Melhor que a gente tenha uma harmonia entre esporte nos dois desenvolvimentos, educação nos dois desenvolvimentos e aí por diante. Ok, a outra redação, ela manteve a harmonia perfeitamente porque foi sempre política de dois lados diferentes. Se tu gostou mais dessa redação, que eu até imagino que seja a realidade, então segue essa linha, mas lembrando, não pode só repetir na ponderação e os exames têm que ser do mesmo plano do D1 e do D2. Beleza? Ou, na dúvida, me chama. Um abraço.